Olá, boa tarde, minha gente. No ar mais um Galácticos na TV nesta quarta-feira, dia de rodada do Campeonato Brasileiro pro Vitória. O Bahia joga amanhã. Hoje é dia 14 de junho de 2017. Véspera de feriado e a gente está aqui. Amanhã não teremos programa, mas sexta-feira, com certeza, a gente vai trazer todos os momentos do jogo de amanhã e também do jogo de hoje, que fica para sexta-feira, tá bom? Hoje à noite, 7h30, tem o jogo do Vitória contra o Botafogo no Barradão. Saiba quem é que já saiu do Vitória, quem é que não volta. O Cárdenas já acertou a rescisão de contrato. Anderson Matos tem as notícias. Lucas Fonseca vai jogar ou não? O Jorginho disse que vai esperar, mas Nilson Luiz já tem aqui uma determinação do departamento médico sobre o jogador Lucas Fonseca. Qual o problema dele? Já também demissões de técnicos na Série B do Campeonato Brasileiro. E o nosso programa também vai destacar os Bavis que acontecem agora em Pituaçu. Tem sub-20 e tem sub-15. Bavi decidindo competição e Bavi decidindo semifinal de competição. Crise em dois clubes do interior do estado. Jacobina e o Colo-Colo estão agonizando, um na Série D e outro no Campeonato Baiano da Série B, tá bom? Nossa equipe já está aqui no estúdio. Obrigado, Luísa Navegarte, ao Reginaldo que está aqui também, dando esse suporte técnico para a gente, e os nossos participantes. Boa noite, boa tarde, aliás, Nilson Luiz. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde para você, Márcio, Nilson e a internauta também. Hoje tem jogo decisivo, onde a Vitória busca o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro, né? E busca também fugir da zona de rebaixamento, a qual não vai mais pertencer ao Vitória depois desse jogo. Então, o Vitória tem a estreia do Felipe Souto, o William Fares está suspenso. Já já a gente vai falar sobre o time e tem também a despedida do meia colombiano Sherman Cárdenas. O chileno Pineda também já está indo para o Chile. Daqui a pouquinho vamos falar sobre tudo isso. Um abraço a você, um abraço Márcio, um abraço Anderson, um abraço você internauta. Do lado do Bahia, a expectativa é dos primeiros pontos ganhos fora de Salvador. Será que vai ser amanhã? Será que o Bahia vai vencer o Curitiba amanhã? Lucas Fonseca, vai jogar? Já tem a resposta. Daqui a pouquinho. Valeu. Nilson, eu vou começar com você, porque já tem duas perguntas aqui. Uma delas é importante, porque eu não ouvi isso em lugar nenhum, mas quando o torcedor começa a questionar é porque surgiu em algum lugar. O da Silva, né, o Muhammad, está dizendo aqui o seguinte: Nilson, é verdade que Galhardo está voltando para o Bahia? Galhardo é aquele lateral esquerdo, lateral direito, que do Bahia foi para o Grêmio e tudo mais. E surgiu essa notícia em algum lugar? Até porque o Bahia já contratou o Regis, vai trazer Galhardo também? Olha, em relação ao Bahia, o Bahia não se pronunciou de forma nenhuma sobre o Galhardo. Ele que chegou no Instagram e colocou as fotos na época do Bahia, jogando no Bahia, falando bem do Bahia, e isso causou no torcedor um alvoroço muito grande. Só que o Bahia, ao invés do Galhardo, contratou o Regis, que foi da Ponte Preta e da Portuguesa de São Paulo. Eu acho que o Galhardo não virá, porque o Bahia já tem o Eduardo, e agora o Regis, e tem o Wellington Silva ainda, que se recupera de cirurgia. Tá certo. O Rodrigo Santana já pergunta aqui ao Anderson Matos: Piscolite não merece mais uma chance no Esporte Clube Vitória, Anderson? Eu acho que o que aconteceu com o Piscolite não dá mais para ele, né? Para ele jogar no Vitória esse ano. Terminou tendo uma lesão grave, ficou 3 meses afastado, e aí o Piscolite que não deu para conseguir, né, ter uma sequência de jogo, não vai dar para ficar. O Vitória vai esperar abrir a janela de transferência para o futebol exterior, dia 20 de junho, para aí então buscar um clube para o jogador. Ganha muito, né? Mais de R$200 mil, é um ídolo do River Plate, e aí seria um desafogo assim, né, para respirar um pouco a folha salarial do Vitória e fazer uma eventual contratação. Até porque meio campo é o que o Vitória mais precisa, um meio campo de qualidade, porque quantidade tem. Tá certo. O Piscolite, você inclusive apostava que ele seria o meia, mas como deve ter proposta, o Vitória aí, portanto, desafoga um pouco a folha, mas traz alguém para o lugar dele, assim, no mesmo patamar, no mesmo salário, na mesma qualidade que a gente, infelizmente, não pôde ver aqui na Bahia, esse jogador no seu melhor nível técnico. Pois é, na mesma qualidade, não sei, né? Até porque, como você falou aí, Márcio, vai ser difícil achar um meia como um Piscolite. Como eu disse, não teve sequência e não mostrou seu futebol, mas desafogando um pouco a folha, quem sabe aí, emprestando também outros atletas que ganham alto, ou até conseguindo outros clubes para ele, consiga trazer de lá de fora, porque daqui do Brasil não tem mais ninguém assim nesse nível, mas do futebol exterior alguém para o Vitória, e com certeza vai contratar se ele sair. Certo. Nilson Luiz, Lucas Fonseca teve um problema de pubis e às vezes esse problema de pubis é crônico. Talvez o dele nem seja, mas a gente já viu isso muito na base de Bahia e Vitória, por causa dos campos muito duros, falta de
uma certa atividade física específica, mas Lucas Fonseca vai ter condição de jogar amanhã, 4 da tarde, contra o Curitiba? Márcio, se ele entrar em campo amanhã, ele não vai entrar 100%. A situação dele é o seguinte, o jogador está com o púbis inflamado, ele sentiu e foi avaliado hoje lá em Curitiba, mas a situação é difícil. Dificilmente ele vai jogar. A situação dele requer um tratamento específico e isso demora alguns dias. Ele dificilmente vai atuar. Eu já estou acreditando no Éder na zaga contra o Curitiba. Eu acho que o Lucas Fonseca está fora. E o Becão, que jogou da última vez, pois é, algumas incoerências que acontecem, que a gente não sabe, não era o Éder o substituto imediato de qualquer zagueiro que saía, aí dá o Becão. Não que ele tenha sido uma lástima, nada disso não, mas um garoto jovem que entra no jogo daqui numa fogueira contra o Grêmio. Faltou um pouco de coerência de manter o Éder no lugar, como será amanhã se o Lucas Fonseca não jogar? Talvez o Jorginho não conheça ainda o elenco a fundo, né, Márcio? Mas o Éder está mais jogado, como se fala na gíria do futebol. O Éder atuou em partidas importantes, jogou o Bavi, um jogador que tem mais jogo nas costas do que o Becão, que saiu há pouco da base. Eu admito que eu entendo que o Éder é o terceiro zagueiro do Bahia hoje com o Jackson fora. Se ele colocar Becão, para mim vai ser uma grande surpresa. Olha, o Gelson Santana diz aqui que o Bahia precisa de um homem-gol urgente. Eu também vejo essa necessidade, principalmente nas finalizações. O Bahia peca muito nesses jogos, notadamente fora de casa. Mas no gol, já que você falou em homem-gol, vamos falar no gol do Bahia. O Jean vai falar com a gente. Ele deu entrevista para falar sobre esses momentos em que o Bahia disputa os seus jogos, tem 100% em casa, mas fora de casa não ganhou nenhuma ainda. É a necessidade de vencer que foi abordado, inclusive, pelo goleiro Jean. Verdade, a gente sabe da nossa força dentro de casa, mas a gente está saindo, está jogando bem, está dando trabalho para os adversários, mas não está pontuando, né? E como a gente quer conquistar grandes objetivos, né, durante essa temporada, a gente tem que começar a pontuar fora de casa. Então, a partir do jogo de amanhã, temos que começar a tirar algum ponto do nosso adversário fora de casa. Complicado, né? São grandes jogadores. O Henrique já jogou com a gente aqui no Bahia. Um cara que eu conheço muito, meu amigo particular. Então, sei das qualidades deles. Então, procurar fazer o trabalho que a gente vem fazendo defensivamente, que defensivamente a gente está muito bem. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí o goleiro Jean, aos poucos, Nilson, o Jean vem ganhando confiança, né? Ele ainda tem algumas situações próprias da juventude, mas aquele goleiro que a gente criticou bastante, o próprio torcedor criticou, parece que vem aos poucos ganhando a confiança. E justiça seja feita, tem feito boas partidas. A cada jogo que o Jean atua, Márcio, ele ganha mais confiança e o torcedor fica um pouco menos pessimista em relação a ele, meio inseguro, né? O torcedor tinha muita insegurança em relação ao Jean. O Jean tem feito um bom campeonato brasileiro, tem atuado bem com o Bahia, não falhou praticamente em nenhum gol, nenhum lance decisivo, tem feito defesas importantes. Eu acho que ao pouco, Márcio, o Jean vai se consolidando como titular absoluto da temporada. Olha, tenho duas situações aqui pro Anderson Matos. O Jean Carlos Fonseca pergunta quais são as características de Felipe Souto e se ele vai ajudar o Vitória. Ele vai jogar no lugar do William Farias, que está suspenso. Quais são as características desse jogador? Um apoiador, que outrora era chamado de segundo volante, né? Mas hoje é apoiador. Aquele cara que pega a bola do volante, sai para jogar, faz inversões de jogo, chuta bem de fora da área também o Felipe Souto. Quando eu vi, tinha uma boa força física, embora não tenha aquele corpo de trombador, etc., né? Tem uma boa força física. Então, características mas são essas mais aí. Se vai ajudar ou não, mas tem que ver se vai dar certo, né? Porque quando o Cleiton Xavier chegou, eu achei que foi a melhor contratação possível e não deu certo. Também achei que ia ser uma boa contratação. Ainda não foi, quem sabe no futuro. O Jorge Santiago pediu para ele desmentir aqui no ar. E eu vou ter que fazer isso. Porque você ontem na rádio, Anderson Matos, você disse, olha, ontem, porque nosso internauta aqui que assiste a gente, também é um cara que está ouvindo a gente na rádio, na Arena Transamérica, 18 horas, e também na Itapuã, às 8 da noite. Aí você disse, ó, cheguei no Barradão 7 da manhã e saí agora, estou com fome e não comi nada. 7 da manhã? Ele está dizendo aqui que você falou isso, mas independente de 7 ou 9 ou 10, ou seja, 3 da tarde você estava aqui ontem. Então você não comeu porque não quis, porque aqui tem lanche, tem almoço, tem tudo, você não comeu. O cara foi lembrar disso. Foi, George Santiago é o nome dele. Eu falei que eu tô sem comer desde meio-dia, que eu almocei meio-dia, eu almoço meio-dia, a comida da dona Help Mel lá em casa, venho pra cá e aí fui direto. Eu achei que ia sair 6 da noite, ia voltar pra casa, ia comer tudo certinho. E aí não deu, eu tive que ficar lá apurando coisas de bastidores, mas
Deu tudo certo, o cara foi lembrar disso. Nosso ouvinte, nosso telespectador aqui internado, tá ligado. O Rogério Lima está dizendo que essa lista do Vitória é uma lista fajuta. Independente disso, eu vou já com o Petkovic, a gente tem uma matéria do Petkovic, inclusive falando sobre essa lista, matéria que ele fez ontem ao vivo na entrevista coletiva que ele deu à imprensa. Mas, André Matos, a gente pode determinar aqui que o Cárdenas já rescindiu. Você trouxe essa notícia hoje no site galácticosonline.com, em absoluta primeira mão, confirmada a rescisão assinada, é isso? Rescisão praticamente assinada, Márcio. Não, praticamente não, ou está assinado ou não está, né? Está definida. Sim, falta ele assinar. O contrato, a assinatura... Mas ele já aceitou. Já aceitou. Ah. É isso. Praticamente assinada porque... Eu tenho medo desse negócio de praticamente assinado. Não, já está tudo certo já. Tudo definido, falta apenas ele rabiscar. Detalhes. O Cárdenas ganhava cerca de 180 mil reais. Pela Lei Pelé, o clube tem que pagar 100% até o final do contrato, que era de empréstimo junto ao Atlético Nacional de Medellín, até 2017, até dezembro desse ano. Então... Vitória teria que pagar 1.080.000 até dezembro, né? O Vitória conseguiu reduzir bastante essa porcentagem, pagar a multa para ele. E a multa, uma multa que o Manuel Matos e o Raimundo Viana deixou, de $200 mil, que é a rescisão do contrato de empréstimo junto ao Atlético Nacional, que o Vitória teria que pagar se quisesse rescindir com o Cárdenas. O Vitória também conseguiu abrir mão dessa multa, né? Na verdade, o Atlético que abriu mão, o Vitória conseguiu evitar pagar, então já economizou mais. E é aquela coisa do piscolite, já é uma grana a mais para colocar na folha. Tá certo. Vamos ver Petkovic falando. Daqui a pouco, Anderson, você vem também, tem muita gente, já são 4 pessoas aqui perguntando. Agora, por exemplo, o Ari Bittencourt falando sobre o zagueiro Lúcio, que teria postado um vídeo dizendo que vem para o Vitória. Você fala depois do Petkovic, que vem aí com a matéria. Já também tem um questionamento aqui com relação ao Everton Spínola falando do Bahia. Então o Nilson Luiz também vai falar daqui a pouco. Petkovic comentou sobre essa lista, entre aspas, de dispensa do Vitória, que está colocando alguns jogadores em disponibilidade para emprestar e outros rescindindo o contrato. Vamos ver Petkovic. Os jogadores que não vão ter oportunidade esse ano, alguns jogadores que a gente vai querer tentar emprestar porque nos interessa, o jogador que não vai jogar, não ficar aqui simplesmente treinando. Então aqueles que nós achamos que são mais jovens e não vão ser aproveitados, a gente tentar buscar uma solução e algum outro clube onde o nosso jogador possa estar em vitrine, possa estar melhorando, ter a experiência profissional, e isso possa acontecer. E provavelmente vai acontecer com alguns jogadores aí, inclusive que estão na lista de vocês, todo mundo que estava na lista que vocês publicaram, eu falei com eles, com todo mundo deles. Se você quiser perguntar qual, eu vou explicar de cada um, não tem problema. Bom, o Anderson Matos, só falando aqui, complementando o que o Petkovic disse, que você já disse também aqui, desde ontem você vem trazendo informações e detalhes dessa lista. Com relação a Lúcio, qual a veracidade disso? De onde partiu essa informação? Eu pensei que o Lúcio estava aposentado, virando treinador. Foi resenha, Márcio. O cara estava com uma lata de cerveja na mão, você percebia nele, né, uma certa embriaguez. Foi na resenha dele lá. Estava com quem? Tava com uns amigos lá, uns 6 amigos no vídeo. Você não viu o vídeo, não? Não vi, não. Posso mostrar. Mas foi isso, ele falou, Barradão, estamos chegando na toca, falou brincando lá, dando risada, quase caindo no chão. E eu cheguei a perguntar, inclusive, rapaz, tá burburinho na rede social, o pessoal do Vitória, não existe isso, só se eu tivesse louco para trazer o Lúcio. Pera aí, então esse vídeo tá aí, você não vai colocar no programa esse vídeo? O vídeo do cara... Sim, bêbado, lavado? Problema nenhum. É para isso, vê se você consegue mandar aqui para nossa produção ainda, hoje, antes do programa, para baixar aqui ainda e colocar no ar hoje ainda, não é possível, né, bicho? Ô Nilson, enquanto isso, vamos aqui, o Everton Spínola pergunte a Nilson se o Bahia desistiu de um centroavante de qualidade, porque Edgar Júnior, mesmo jogando de atacante, ele é de beirada, Nilson. Olha, eu falei ontem o seguinte, o Bahia, eu tenho falado sempre a mesma coisa, o Bahia não tem fluxo financeiro para contratar um 9 de qualidade. Um 9 de qualidade, um 9 bom, melhor que o Hernani, o Bahia não tem condições. Ruim também o Bahia não quer trazer. O Bahia está apostando aí em manter esse esquema sem atacante até a volta do Hernani. Então o Bahia está apostando numa volta do Hernani dentro de 40, 45 dias. Agora o 9, torcedor, aquele 9 que você quer ver, não virá para o Bahia. Infelizmente o Bahia não tem fluxo financeiro no momento para fazer uma grande contratação de um 9. O Jorge Salles está aqui, Nilson, parabenizando o programa e dizendo aqui que admira o seu trabalho. Obrigado. Jorge de Paripe, ele pede inclusive que a gente mande o WhatsApp da Rádio Itapuã FM, que é o mesmo do nosso programa da Transamérica, né?
94040100. Nem precisa do primeiro 9, que o WhatsApp aceita ser um 9. Então, 94040100 é o nosso WhatsApp para que você possa participar. 2 técnicos caíram na Série B. O do Náutico, que é o lanterna da Série B, perto de um rebaixamento para a Série C. Que crise essa do Náutico. Nossa Senhora, sem dinheiro, com elenco fraco, demitiu um técnico que não tinha 30 dias no elenco, que é o Valdemar Lemos. Esse Valdemar Lemos é o irmão de Oswaldo Oliveira? Oswaldo Oliveira. Já tem um treinador no Náutico. Beto Campos, do Novo Hamburgo. Revelação lá em Porto Alegre, né? Pois é, mas sem elenco é a primeira vez que ele trabalha na Série B. Ele tinha trabalhado no Juventude, mas na Série C. Então ele já chegou lá para comandar o Náutico. Outro que foi demitido foi o Léo Condé. Após 4 derrotas seguidas, ele acaba sendo demitido do CRB. Então 2 times na Série B já demitiram os seus treinadores. Nossa. O Marcelo Cabo, cotadíssimo para assumir o CRB. E vai ficar rodando por aí, né? Depois do Atlético do Paraná, aí. tá bom? Valeu. O Wesley Paulo tá aqui. Michael Leite veio passear na Bahia, foi? Porque o questionamento, Nilson Luiz, é que Michael Leite já tá aí há mais tempo, já chegou faz tempo, já fez a pré-temporada, e os caras que chegaram depois, o Ferrarese e o Vinícius, por exemplo, já jogaram e ele não. Há quem diga que o Michael Leite joga mais que todos eles juntos. Agora, o Michael Leite só teve uma oportunidade no jogo contra o Vasco da Gama, quando o Bahia jogou com o time reserva para poupar os titulares para a final da Copa do Nordeste. E não foi bem. Jogou só 45 minutos. Mas tá certo mesmo, é pertinente esse pensamento. Por que Michael Leite não tem tido oportunidades? O Guto utilizou muito pouco o Michael Leite. O Jorginho parece que vai pelo mesmo caminho, de preterir o jogador. Acho que o Michael Leite, pela qualidade que ele tem, poderia ser mais observado e ter mais oportunidades. Certo, então. O Anderson Matos, o Edilton Santos pergunta se o Alejandro Chumaceiro, do The Strongest, artilheiro da Libertadores, seria uma boa para o Vitória, e se isso foi especulado em alguma oportunidade, porque já teve gente divulgando isso aí. Foi especulado, o Vitória tinha o interesse no jogador há um tempo atrás. Né? Se for o Chumaceiro que eu estou pensando, é o volante, Márcio. Volante, é. É isso mesmo. Jogou no Esporte, né? Jogou no Esporte. Exatamente. Então, houve o interesse, mas hoje não tem mais porque não foi para frente a negociação. Então, não é especulação, realmente aconteceu o interesse, a procura do Vitória para o jogador, mas hoje ele está descartado. Hoje, né? Futebol, não sei, de repente o empresário do cara liga, olha, a situação é essa aí, quer de novo e tal. Então, hoje está descartado, amanhã pode não estar. O Raimundo Vilas Boas diz aqui que o Petkovic, na opinião dele, está perdido. Parece que está num outro mundo que não seja o futebol. Por quê? Eu conversei ontem com o Pet, né, um tempo, e percebi que ele é muito chato, muito perfeccionista, metódico, um cara extremamente quer tudo certo, né? Enfim, e chega a ser insuportável o Petkovic. Agora, pelo que ele me falou, os métodos, a metodologia dele nova de trabalho, o que ele quer para o Vitória, né? Como ele entende o futebol, gostei. Eu tinha uma visão ruim dele e hoje, depois da conversa, tem uma visão boa, não ótima. Preciso ver na prática o que ele fala. Mas pelo que ele me apresentou, né, a parte teórica, não me enganou com belas palavras, e sim com teorias e metodologias diferentes que hoje o futebol moderno exige. Então eu espero que realmente isso seja posto em prática e assim o Vitória mude. Agora, que ele está perdido, eu não sei não. Parece que está, pelo que ele fala, ele realmente não tem expressado bem. O Ailton Salomão está dizendo que eu não entendo nada que Pet fala, nem eu. Sinceramente, eu não entendo, mas assim, se ele fizer tudo correto, não precisa falar comigo nem com ninguém, né? Precisa fazer e tomar atitude. Olha o vídeo aí, que inclusive o Jorge Falcão diz aqui, nesse vídeo é um sósia de Lúcio, nunca foi Lúcio. Vamos ver, eu conheço o Lúcio, eu já tive com ele na Copa do Mundo. Tem áudio desse vídeo, não? Estamos chegando, qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? É nóis, qual é, rapaziada? O homem tá chegando no Pai na Toca, fala aí, mano. Nós, É Lúcio. rapaziada. Alô, Adriano, estamos chegando, qual é, rapaziada? Tá com áudio ele? É nóis, qual é, rapaziada? O homem tá chegando no Pai na Toca, fala aí, mano. Nós, chegando, papai. Olha, é Lúcio sim, mas tá na cara que isso é piada. Lúcio já parou de jogar, não dá mais. Ele ainda tirou a foto com o compadre Washington, o Lúcio. Então foi tudo junto. Não. Foi tudo junto. Ali foi resenha, é o que eu tô falando. Junto. Tudo foi resenha. E eu, nessa conversa, posso até falar, né? Porque descartou, né? A conversa que eu tive com o Pet, o Glauber Guerra perguntou, e a situação de Lúcio, que ele postou um vídeo e tal.
Aí Pet falou assim, não existe isso não, nesse momento seria um erro nosso contratar, não que se trate de um jogador ruim, mas não é o que a gente quer. Então, tá descartado esse negócio do Lúcio aí. Essa resenha viralizou, viu, Márcio Martins? Foi, mas rapaz, e tem gente que acredita ainda que ele vem pra cá. O Júnior Berenguer, né, tá dizendo que deixa Pet trabalhar, acredito nele, mas o fato de falar, viu, Júnior, às vezes o torcedor interpreta que uma crítica vai atrapalhar o cara. Atrapalhar como? O cara está trabalhando, está empregado, está ganhando o dinheiro dele, está trabalhando. Como é que não deixa trabalhar? Alguém está impedindo ele de trabalhar porque faz crítica? Muita gente fala, não critico o jogador tal porque vai tumultuar o ambiente do clube. Como é que tumultua o ambiente do clube? Tumultua quando deixa de pagar salário, tumultua quando tem crise interna como estava no Vitória, tumultua quando tem ex-dirigente no Vitória torcendo para dar errado e não só torcendo como trabalhando contra. Aí tumultua. Agora a opinião sua, que é torcedor, que manda pra gente aqui, que assiste o programa, que vê, que ouve na rádio, mandar pra cá essa situação, não atrapalha em nada, não tumultua em nada. O jogador tem um momento dele de concentração e tudo mais. Isso aí é justificativa para você, torcedor, acreditar que a imprensa não pode criticar, que a imprensa tem que elogiar sempre. Ó, o Vitória é o melhor time do mundo, o Bahia também. Comigo não cola, né, velho? A gente fala aqui o que tem que falar. Agora, deixar Pet trabalhar, ele já está trabalhando, né? Tá trabalhando em paz, Márcio. A gente às vezes acha de fora, né, que o clube tá pegando fogo. Não, porque Ivan de Almeida só fica dormindo. Ah, porque Petkovic tá lá sentado e o outro tá dormindo. Não existe isso não, bicho. O cara tá lá dentro, é outro ambiente, né? Eles sabem o que se passa aqui fora. Eles sabem o que tem escrito no Galácticos Online, o que o Márcio Martins falou na rádio, eles sabem. Mas se perturba, pode perturbar a mente deles se for fraca. Porque se o cara tiver personalidade, ele fala, esse aqui é meu trabalho, estou fazendo um bom trabalho e acabou. Não interessa o que A ou B disse, o ouvinte ou o torcedor acha. Tem que fazer o trabalho dele, focar e acatar as sugestões. A crítica construtiva que eu procuro, que a gente procura fazer aqui, é que eles têm que acatar. Márcio. Valeu. Olha, o Jorginho, que vai a campo amanhã comandar o seu time, também falou sobre o jogo. Ele fala sobre essa necessidade de ganhar uma partida fora. O técnico do Bahia foi ouvido por nossa equipe e dá essa entrevista aqui no nosso programa Galácticos na TV. Vamos ouvir o Jorginho. Bem, a realidade é que os 2 primeiros jogos fora de casa, uma equipe mista, basicamente, que entrou, mais preocupado com a Copa do Nordeste, na época com o Guto ainda. A minha chegada aqui, fizemos um bom jogo, acredito, contra o Grêmio. O Grêmio é uma equipe muito forte, nós tivemos inclusive condições de vencer o jogo. Tomamos um gol que normalmente a gente tem que estar muito atento, né? Infelizmente a gente teve aquela desatenção, mas isso acontece, bola parada é sempre muito perigosa. Então a gente está encarando com tranquilidade, com serenidade, mas sabendo aquilo que nós queremos alcançar nesse ano, nós precisamos vencer jogos fora. Ô Nilson, você acha que essa falta de vitórias fora de casa pode aumentar a pressão dos jogadores, do técnico, no sentido de uma mudança na equipe, de comportamento fora de casa? E esse tipo de pressão pode acontecer ou já está acontecendo? Já está acontecendo, Márcio. O torcedor tem cobrado bastante essa falta de vitórias do Bahia fora de Salvador. O Bahia fez 3 jogos e não ganhou nenhum ponto. 3 derrotas seguidas. É muito bom em casa e muito frágil fora de Salvador. Eu acho que amanhã é um jogo para somar pontos. Eu acho que até o empate lá é bem-vindo. O Curitiba está no mesmo patamar do Bahia, está brigando na mesma faixa ali de pontuação, tem praticamente o mesmo orçamento anual para o futebol. É um jogo para ganhar, ou para somar ponto. Não pode perder amanhã, né? Jogar 4 fora e perder as 4, aí complica. Olha, obrigado aqui, é de Carlos Dias, que faz aqui um apelo, inclusive. Vou fazer esse apelo sim, viu? Esse programa é muito bom. E pede para Zé Eduardo, bem que ele poderia ceder 45 minutos do programa dele de TV pra gente, ao invés de ficar com aquela fofocaria. Tá vendo aí, seu Zé Eduardo? Então deixa de fofoca no seu programa aí. Ô Fábio Tucílio, você que é um diretor da TV Itapuã, e a equipe tá aqui pronta, viu, pra TV aberta também. Agora, em outro horário, porque esse aqui a gente não libera pra ninguém não, tá bom? Obrigado, viu, de Carlos? Um abraço pra você. O Carlos Eduardo tá dizendo aqui que é Lúcio sim, a gente sabe, é Lúcio, eu vi ali. Não tenho dúvida não. Muita gente achou que não era, mas é o Lúcio sim. Deixa eu chamar a atenção para 2 aspectos aqui. Primeiro, agradecer ao deputado Raimundo Nonato Bobô, me convidou hoje na qualidade de presidente da ABCD. Eu estive na audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o esporte olímpico, o esporte amador, para maior divulgação nas emissoras de rádio, nos jornais, nas TVs, nas redes sociais também, e isso está sendo debatido para que a gente tenha maior cobertura dos nossos
atletas olímpicos, nos nossos atletas amadores, de competições que não fazem parte da mídia. Obrigado, viu, Bobo? Gostei muito aí, parabéns pelo seu trabalho. Vamos incentivar sim, vamos tentar patrocínios e tudo mais. Sua audiência pública hoje foi sucesso. Muito obrigado aí. Outra coisa que eu quero falar é sobre as equipes do interior do estado. O Jacobina perdeu os patrocinadores, está em situação difícil na Série D. Jogadores estão em condições péssimas de trabalho e a gente espera que a cidade de Jacobina, a prefeitura, o comércio, a própria federação de futebol possam ajudar esse clube que está representando a Série D, a região de Jacobina. Ganhou inclusive do América por 1-0, está na terceira colocação, ou seja, deve ir mais longe, mas tem que ter incentivo. Outra situação delicada é do Colo-Colo, que a Alfa Esportes assumiu um projeto, esse negócio de empresa que vem para cá, começa a investir num time e depois vai embora, foi o que aconteceu. A informação que a gente tem é que o Colo-Colo está abandonado pela empresa, que os jogadores tiveram que comer carne moída essa semana, são informações que vêm de Ilhéus. O Colo-Colo está disputando a Série B do Campeonato Baiano, não tem mais chance de classificação para a final, para disputar a final, não vai subir esse ano, mas a situação dos jogadores é muito difícil pelas informações que tivemos direto de Ilhéus, tá bom? Vamos aos destaques do site galácticosonline.com e daqui a pouco, não tem não? O site está aí. Daqui a pouco você vai ver essa matéria do Colo-Colo, está no site galácticosonline.com. Tem destaque também sobre o piscolite, sobre a lista de dispensa, tudo isso está no site galácticosonline.com que você acessa no seu canal aí, tá bom? Vamos também daqui a pouco a escalação do Vitória, a escalação do Bahia. A gente tem aqui para tratar desses assuntos aqui. Eu tenho uma informação aqui sobre o Nilson Luiz. O Sub-20 está jogando agora, é o jogo das 15 horas em Pituaçu. Primeiro jogo foi 1-0. O Bahia precisa vencer a partida para se classificar para a final. Já o Bavi Sub-15 não tem vantagem para ninguém. Se terminar empatado é pênalti. É verdade, é pênalti no Bavi Sub-15. Está muito igual, né? Muito nivelado as duas equipes. E no Sub-20 o Bahia perdeu por 1-0 no jogo de ida. E não basta só vencer, tem que vencer por 2. Se ele vencer por um gol de diferença, vai aos pênaltis. E nos pênaltis não garante passagem, tem que vencer também nos pênaltis. Então o Bahia tem essa missão difícil, o Haroldo está sem alguns jogadores. Soube que o Marco Antônio, Márcio, aquele atleta que veio do futebol do Pará, o Bahia não renovou o contrato com esse atleta, está emperrado, a negociação não andou, o jogador quer ir embora, está insatisfeito. E ele vinha sendo o principal jogador do Sub-20, o meia Marco Antônio, jogador que já chegou até a jogar com o Guto Ferreira uma partida na Arena Fonte Nova, entrou no decorrer do jogo. Mas o Bahia tem uma missão difícil, está com um time com muitos desfalques e tendo que vencer o Vitória por 2 gols de diferença. Valeu. O Diego Viana pergunta qual a sua expectativa de público, Anderson, para o jogo de hoje. Tem muita gente querendo, porque é véspera de feriado, né? Muita gente foca sexta-feira. Você acha que vai dar um bom público hoje no Barradão para Vitória e Botafogo, 7h30 da noite? Márcio, é um horário ruim. Acredito, não vi tanta movimentação para o jogo, né? Mas se chegar muito, é 18 mil pagantes hoje, né? O horário que não permite que o torcedor tenha um bom acesso. O Barradão é um lugar complicado de você chegar e, infelizmente, reduz o público. Eu estou sendo muito otimista em pedir 18 mil, viu, mano? Tá certo. Vamos então à escalação de Bahia e Vitória. Primeira do Vitória que joga hoje contra o Botafogo. Anderson Matos, o time está escalado, é esse aí que está na tela? É esse mesmo, já definido. O Fernando Miguel é o goleiro, Patrick lateral direito, Canu e Fred na zaga e o Thalisson na esquerda. Como volantes, William Correia e Felipe Souto, com o Gabriel Xavier mais adiantado. Neilton, David e o Chiesa são os atacantes. Esse aí é o time que entra em campo hoje. Certo, esse é o time do Vitória, que vai jogar contra o Botafogo 7h30 da noite. E a gente tem também o time do Bahia já. Antes, o Adriano dos Santos está perguntando aqui, Márcio, o que Neilton fez até agora para já ser considerado o ídolo do Vitória? Não é precipitado dizer? Eu não diria que ídolo, mas eu acho que esse momento que ele está passando, em 2 jogos apenas, não é isso? 3. Foi o São Paulo. Foram 3. São Paulo. Fluminense, São Paulo e esse último. Pronto, o Fluminense entrou e deu passo para aqui. Deu passo, é isso aí. Não é que eu esteja dizendo que ele é ídolo e tal. Ele já fez diferente do que os outros vinham fazendo. Agora, eu acho que essa necessidade de encontrar um ídolo é encontrar um outro Marinho. Então, um Marinho que resolveu tudo em 2016. O Vitória não caiu por causa de Marinho e por conta do Internacional. Estava muito mal. O Internacional devia ter caído para a Série C direto, pela campanha que fez. Mas eu acho que é por aí, né, Anderson? O Neilton é a necessidade de se criar no clube um novo Marinho. Neilton não é ídolo, né? Ninguém é besta, ninguém tem falado isso. Eu nunca ouvi que Neilton é ídolo, não. Mas é aquela coisa, Márcio, a carência e, como você disse, a necessidade de ver em um jogador a solução. E o Neilton é diferenciado. Ele é um bom jogador e está demonstrando isso nos jogos. Não é essa sumidade toda.
Não está no nível do Marinho ainda, mas o Marinho começou assim como o Neilton, devagarinho, fazendo um gol, fazendo outro. Recebeu críticas, muitas críticas, porque não passava a bola. E o Neilton tem essa coisa boa, né? De passar a bola, de driblar. Neilton é um grande jogador, mas ídolo não. Tá certo. Vamos à escalação do Bahia, que joga amanhã, 4 da tarde, feriado, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, em Curitiba. Nilson. Vamos lá, Márcio. Jean, goleiro, Eduardo na direita, o Thiago, essa dúvida na zaga, o Lucas Fonseca com problema no pubis deve ficar de fora. Aí vem uma dúvida se ele vai colocar o Éder ou o Rodrigo Becão, e na esquerda o Matheus Reis. O meio campo tem outra dúvida, o Jorginho deixou em aberto a presença do Edson. Se tiver condições físicas, sem dores no joelho, ele vai atuar ao lado do René Júnior. Se não der para ele, mantém-se o Juninho. Aí vem o Vinícius, Alione, Zé Rafael e Edgar Júnior. Praticamente a mesma base, né? O mesmo time, força máxima contra a equipe do Curitiba. Responda aí, por favor, o Dudu Lima. O que está acontecendo com a base do Bahia que nunca mais revelou nenhum jogador de qualidade? Está precisando captar mais atletas, né? O Bahia realmente, em termos de divisão de base, agora revelou o Éder, o Rodrigo Becão está aí, o Juninho Capixaba está no banco. Agora, como jogador titular, para ser ídolo, muito longe ainda. Agora, tem revelado atletas para compor o elenco do Bahia. Tá certo. E revelar que a gente fala, por exemplo, o Gustavo Blanco, que já está indo para o Internacional, ou para o Atlético Mineiro, um jogador que vai para o exterior, como Anderson Thalissa, como Daniel Alves, muito tempo atrás. O que a gente fala em revelar é o Bruno Paulista, que foi agora para Portugal, que voltou para o Vasco, mas é isso aí que a gente fala. O fato de estar num grupo profissional, o que a gente viu no ano passado foi muita gente entrar e sair, sumir do Bahia, que ninguém sabe onde está. Não é isso? Talvez eu tenha entendido para agora, né? Para agora esses estão aí. E o Gustavo Blanco lá na América vai ser jogador do Atlético. Vale, o Silas Anunciação, que trabalhava na Faculdade Baiana de Direito, quando eu estudei lá. Ô Silas, um abraço para você, viu, irmão? Está pedindo para sortear ingresso para o jogo do Bahia. Vamos sortear sexta-feira, né? Ingresso para o jogo do Bahia. O jogo, a gente faz o sorteio sexta-feira. Está aqui também o Jimmy Reis, parabenizando pelo programa. Valeu. Muito obrigado a todos vocês aí. Sexta-feira a gente vai sortear, sim, 4 ingressos para Bahia e Palmeiras aqui. Está garantido, sim, sem problema nenhum, tá bom? Beleza, gente. Olha, vamos encerrar o programa de hoje e prometendo voltar na sexta-feira, amanhã é feriado, e com certeza a gente vai ter um programa recheado com as informações do jogo de hoje do Vitória, com as informações do jogo de amanhã do Bahia. Boa sorte aos times baianos, que o Vitória consiga o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro e que o Bahia consiga a primeira vitória fora de casa também no Campeonato Brasileiro. Nilson Luiz, um abraço para você, boa tarde. Anderson Matos, também boa tarde para você, um grande abraço. Um abraço, Márcio, um abraço, Anderson. Até amanhã na Itapuã FM, na Jornada Esportiva. Hoje tem programa, aliás, hoje não, hoje tem a Jornada Esportiva, né? Tem Vitória e Botafogo. Começando às 7, inclusive. Mas sexta-feira estaremos aqui novamente. Valeu, Márcio. Um abraço para você. A gente que começa a jornada de hoje a partir das 7 no aplicativo ou pelo site. Então, se você não tem, baixe agora aí no seu Wi-Fi, porque de noite pode estar na rua, né? Querendo ouvir e tal. Pô, cadê o jogo? Cadê Itapuã? Bota lá no aplicativo, tá tudo certo. Um abraço e até de noite. Bola rola 7h30, mas 7 em ponto a gente tá lá. Antes um pouquinho, pode me assistir lá, ouvir o programa Galácticos na TV. Vai ficar disponível no YouTube. Enquanto isso, eu tô ao vivo às 18 horas na Transamérica 100.1, no Arena Transamérica, ao lado de Dito Lopes. Mas sexta-feira eu tô aqui. O Bruno Veto, ô meu irmão, obrigado, mas não espalhe isso não, tem muita gente com ciúme aí, velho. Tá dizendo que eu sou o melhor da Bahia. Pra aí, tanta gente boa aqui. Ô, velho, Bruno, obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Um abraço pra você. Gente, uma boa quinta-feira, um bom feriado, um bom jogo hoje para você que vai assistir, um bom jogo amanhã também para torcedor do Bahia. A gente volta na sexta-feira às 3 da tarde aqui no nosso programa Galácticos na TV. Fui, grande abraço a todos.